Boa tarde, eu sou Vinícius Vasconcelos, estudante do curso de jornalismo, e hoje a gente está proporcionando uma conversa produzida para a disciplina de diversidade cultural brasileira. Hoje vamos conversar sobre cultura popular, movimento junino, identidade cultural nordestina a partir da trajetória da quadrilha Luar do Sertão de Sobral. E para essa conversa, nós estamos recebendo hoje Ismahi Barbosa. Vamos lá, o currículo é excepcional. Bacharel em administração, acadêmico de direito pela UVA, produtor cultural, comunicador e integrante da diretoria da Junina Luar do Sertão, com atuação no movimento junino e em projetos culturais voltados à valorização da cultura popular e das tradições nordestinas. Primeiramente, eu quero agradecer pela disponibilidade, viu? E hoje, para que a gente possa realmente bater esse papo sobre o movimento junino, sobre a quadrilha, né? E a importância dela para a cultura nordestina como um todo. Você pode se apresentar mais, falar sobre... Bom, primeiramente, né, inicialmente eu gostaria de estar agradecendo pela oportunidade, pelo espaço. A Luar sempre busca fazer essa integração com a comunidade pelos meios, né, seja por instituições públicas, instituições privadas. A gente sempre fortalece essas parcerias, mas a gente entende que o movimento cultural, para além das apresentações de quadrilha, do fazer quadrilha, é muito importante se comunicar, se conectar com a comunidade, porque é para elas que a gente faz o movimento junino. Mas, novamente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu agradeço bastante também, porque é muito importante, né, para a valorização das nossas raízes nordestinas, principalmente cearenses. Vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas, tá? Vai ser algo bem dinâmico e a gente vai ter realmente uma conversa, vai ter um papo sobre quadrilha junina e a importância dela. Vamos lá. As quadrilhas juninas passaram por muitas mudanças nos últimos anos, principalmente na parte estética e artística. Como você enxerga essa transformação dentro do movimento junino? Como a gente meio que eu passei quando eu falo do meu histórico, né? Eu ingressei no movimento junino em 2013 no modo competitivo, né? A nossa vivência com o movimento de quadrilha junina já começa nas escolas, né? Então, eu ingressei nesse mundo de quadrilha quando eu era muito criança, e nas escolas, quadrilha infantil, essas coisas que é o movimento que acontece nas escolas. Por isso que a gente pauta que é muito importante esse movimento continuar sendo feito nas escolas, porque é dali que sai a base para a quadrilha junina competitiva. Esse movimento dessas transformações é justamente do competitivo. O competitivo chega para transformar a quadrilha junina não só apenas como um movimento cultural, mas tal qual equiparado a um esporte. Então, os grupos buscam cada vez mais manter técnica, né? Então, estão cada vez mais técnicos e também propiciar para quem está assistindo grandes espetáculos. E para fazer esses grandes espetáculos, a gente meio que tem que atender alguns requisitos, né, que o público espera. Que é um figurino muito robusto, muito, muito bonito, muito volumoso, com muitos detalhes, né? Em alguns casos, não é o nosso caso, mas com muito brilho, né? A gente geralmente não trabalha tanto brilho porque a gente ainda acredita que num figurino pode ser bonito sem muito brilho, sem muitas pedrarias. Mas nada contra. Mas é o movimento, né? O movimento, a evolução da competição. Então, a gente até nas conversas, né, internas, a gente fala que é muito fácil fazer quadrilha. O difícil mesmo é fazer quadrilha competitiva. Porque a gente não tá fazendo só um trabalho... A gente faz um trabalho que tenta superar o ano anterior do próprio grupo, né? Mas a gente sempre faz um trabalho pautado no que a concorrência, na competição, né? Do que os outros grupos podem ou não fazer. E a gente tem que... Se a gente está fazendo quadrilha competitiva, a gente tem em mente que a gente quer ganhar festivais. E para ganhar festivais, a gente tem que atender esse movimento que vai se transformando. Então, a gente sai de um movimento junino que é feito de uma forma mais livre, né? Então, a gente tinha um movimento, aqui em Sobral principalmente, que tinha muitas quadrilhas que faziam figurinozinho muito simples, de chita, e aí iam competir com uma coreografia que ensaia ali uns 3, 4 meses, e vai com CD, com mídia gravada, e hoje não. Hoje a gente tem meses de ensaio, pesquisa para fazer um desenho de um figurino, para depois executar o figurino, ver o que funciona, e tem que ser aquela estética que a gente entende como junino hoje em dia. E
e tem que atender cenografia. Então a gente tem que vir com uma estrutura para um festival que ambiente, né, o festival para as pessoas se situarem em que período temporal aquela história está sendo contada. E tem um grupo musical que toca ao vivo pra quadrilha. A gente tem um grupo musical que as pessoas se impressionam porque acham que é uma banda ao vivo. É uma banda ao vivo, mas uma banda de forró. Porque é muita estrutura, a gente trabalha com VS, muitos instrumentos. E aí tudo isso é porque a gente quer competir. Então, para competir de igual para igual, com os outros grupos, a gente precisa fazer dessa forma. Porque fazer do jeito que era feito antes, hoje não cabe dentro dessa dinâmica de competição. Tem mais espaço. Assim. E aí, a modéstia à parte, a Luar é um grupo que é feito, que disputa com quadrilhas que têm um aporte muito maior financeiramente falando. Então a gente é uma briga injusta, mas a gente consegue brigar. Então, pra ganhar festival, a gente tem que ver essa diferença, entendeu? Não é à toa que a Luar é uma das quadrilhas mais premiadas de Sobral, né? 16 títulos de municipal. Hoje, muitas quadrilhas se aproximam de grandes estruturas, né? Coisas monumentais mesmo. Como vocês equilibram essa questão da inovação e a tradição dentro da Luar do Sertão? Porque tem muito essa questão da briga que, antigamente a Matuta era melhor. Mas tem essa questão da Matuta estilizada, como é que... O que acontece? Os festivais, eles têm um regulamento, né? A gente é filiado a uma federação que faz esse gerenciamento. Então tem um regulamento único que tanto serve para as quadrilhas como para os festivais. Aí o que acontece? A gente não compete nesse tocante do que é que a gente traz de robusto, né? Os grupos não têm esse quesito cenografia que vai ser julgado. Figurino até julgado, mas figurino ele não entra nesse tocante do que é mais volumoso, que aparenta ser mais caro. O que é julgado? É se não ocorreu algum incidente com o figurino. Por exemplo, um chapéu caiu, a gente perde em figurino. Um vestido desfez algum babado, perde em figurino. Não necessariamente é pela beleza dele ou pelo volume dele. Aí o que acontece? Existem ainda alguns grupos bastante tradicionais. Um dos mais famosos no Ceará é a Zé Testinha. Ele é um grupo totalmente tradicional que geralmente não apresenta essa estrutura de cenografia. É só os brincantes dentro de quadra e regional. E o que acontece? Nessa disputa, não está sendo julgado o que cada um traz de estrutura. A gente vai julgar, o que eles vão julgar, os jurados, né? São os passos que devem ser executados e a forma como está sendo executado. Se é tecnicamente melhor, então, eventualmente vai ganhar. A gente traz justamente essa mega estrutura, a Luar, porque se tornou uma característica dela, né? Da própria quadrilha, da forma como ela se evoluiu, como ela fez a história. Mas a gente sempre busca trazer utilidade. A gente não coloca uma cenografia robusta só porque quer que seja grande, né? Ela tem uma justificativa e ela tem um porquê. Esse ano, excepcionalmente, a gente vai vir com uma estrutura muito grande, mas ao longo dos anos que passaram, elas sempre foram funcionais. Então, ela serve tanto para identificar o grupo, mas também elas são utilizadas dentro da coreografia, então tem um porquê. Então, vai muito mais da dinâmica de cada quadrilha, mas isso, tecnicamente falando, não diz muita coisa, porque o que é julgado é dança, coreografia, técnica. Não tem... nenhum momento vai entrar cenografia ou figurino nesse tocante de beleza, de grande, vai ser considerado. É considerado mesmo a dança. Mas o figurino e essas questões ajudam, né? Ajudam bastante. A questão da nota. Porque assim... O figurino e cenografia contam uma história. A apresentação do espetáculo junino a gente conta uma história. Pode ser uma história abstrata, que é imaginário popular, né? Mas também tem histórias reais. Né? A Luar sempre se pauta em histórias reais. Então, principalmente dos cearenses. Então, a gente sempre diz que o Ceará continua sendo a maior inspiração da Luar. Porque a gente entende que muitas histórias se perdem com o tempo e elas não são colocadas em registro. E aí a gente fica sempre pautando nisso. Então, para contar essa história e para que as pessoas que não conhecem, por exemplo, se eu tenho um determinado fato histórico que não está nos livros, que não é ensinado, né, para as crianças ou para os jovens, né, no ensino médio. Então, as pessoas não têm noção dessa história. Então, a gente precisa ambientar essa apresentação para que as pessoas possam ter a maior facilidade de compreensão do próprio projeto, entendeu? Do próprio trabalho.
na sua visão, qual a importância das quadrilhas juninas, principalmente no Nordeste, mas também em outras regiões, para a questão, para a preservação da identidade cultural da nossa região? Pronto. Hoje em Sobral, né, como eu já citei anteriormente, haviam muitos grupos, né? Uhum. Tanto pela facilidade que era fazer, né, porque era mais simples, mas a gente tem atualmente 6 grupos em Sobral, que são grupos competitivos. E é muito difícil fazer essa manutenção justamente porque fazer quadrilha competitiva é muito caro. E a gente está numa cidade e geralmente os grupos de quadrilha estão localizados em regiões periféricas. E a gente entende que regiões periféricas, as condições das pessoas não são tão robustas para que consigam entrar de cabeça financeiramente dentro dos projetos, né? E aí a importância da quadrilha é justamente não só cultural, da manutenção da cultura, né? A gente está falando sobre o social, a gente está falando sobre o econômico, né? Quanto ao social, a gente, justamente pelo local onde elas estão inseridas, a gente está tirando pessoas de outras vivências, né? Que são mais periculosas, e traz para um ambiente de vivência mais harmoniosa. Então, é uma ocupação que serve, a grosso modo. A gente está vendo que são pessoas que estão interessadas em ter ali um afego pessoal mesmo, de se mostrarem, de ter o ego ali massageado, mas são uma galera que está ali para desopilar, né? A gente tem as pessoas, quando a gente fez a formação do grupo, né? Quando a gente faz esse levantamento de dados, a LUA é formada por pessoas que são autônomas, algumas pessoas estão desempregadas, outras estão em trabalho informal, mas vai ter os seletistas, vai ter os profissionais. A gente tem muito profissional de saúde, né? É um dado muito importante sobre a LUA. E aí, esse pessoal está usando esse espaço não só como algo pessoal, para realização pessoal, mas como um espaço também de tranquilidade, de relaxamento, de desopilar da vida adulta, como a gente vive, sabe como é? Então, tem essa importância para além do continuar com a tradição, né? Tem essa importância também social e econômica. Eu falo econômica porque a gente movimenta muito, né? É muito recurso que é investido. E geralmente esse recurso que é investido investido na própria comunidade. Então, a gente tem muitos artesãos, costureiros, carpinteiros, o metalúrgico, muita gente envolvida que é da própria comunidade, que acaba gerando renda. Então tem essa importância. Para além de continuar fazendo tradição, tem esse fator social que a gente também leva em consideração. Pois. As quadrilhas juninas seguem ocupando um espaço muito importante dentro da cultura popular, né? Preservando tradições, fortalecendo identidades culturais e mantendo viva a memória do povo nordestino, que é realmente assim, o centro de... eu queria agradecer novamente Eu que agradeço. pela disponibilidade e pela contribuição, como um todo, e também para minha disciplina, porque, né? Tudo bem. É muito importante. E é isso. Agora, se promova um pouquinho pra... Não, eu queria agradecer pela oportunidade novamente, principalmente em nome da LUA, porque a LUA gosta de ter esse momento de conexão com a comunidade, então a gente tenta mobilizar as pessoas que estão mais disponíveis para fazer esse momento, mas quando vê que não tem como, a gente tira um tempinho também para poder contribuir. Se puderem, sigam as redes sociais da LUA e acompanhem. A gente vai estar divulgando a nossa estreia logo. Então, tão cedo a gente está divulgando aí. E é isso. Muito obrigado pelo espaço e por convidá-lo a fazer parte da sua disciplina, para a sua carreira acadêmica, né? Pode dizer assim. Pois muito obrigado. Eu sou Vinícius Vasconcelos, do curso de jornalismo. E essa foi uma matéria produzida para a disciplina de diversidade cultural brasileira. Obrigado a todos.